Fala pessoal, beleza? Estamos em mais uma aula aí do curso Top 10 de Processo Civil. Lembrando que nós estamos ainda na aula 2, né? Nós fizemos aí a aula 2 separadinha por bloco, cada bloco um assunto, para não poder aí confundir vocês, tá bom? Lembrando que tem mais apostilas aí. Eu fiz a apostila de procuradores e sucessão das partes dos procuradores separado e coloquei também a apostila de litisconsórcio separado, porque aí é um assunto que muito cobrado em prova e muita gente tem dificuldade ali, né? Eu tenho percebido isso aí na monitoria. O pessoal tem muita dificuldade naquele tópico de litisconsórcio, é um assunto também que o pessoal erra muito em prova. Então eu fiz a apostila separado, sem prejuízo de ao final, se você quiser juntar os arquivos, não tem problema nenhum. Muita gente imprime aí, tá? Agora eu estou sem terno aqui, tranquilo, estou mais à vontade, na outra eu vim direto do trabalho. Curso aí, Top 10 de Processo Civil. Nesse bloco nós vamos falar sobre gratuidade de justiça. Você que está com o seu edital, pega o edital. Pega o teu edital aí, vamos aprender sobre a gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça, ela me lembra a Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 5º, né, inciso 74, traz lá a gratuidade de justiça. Então, a gratuidade, ela me lembra a Constituição. Eu tenho lá na Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição, inciso 74 da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 74, é lá que está prevista a assistência jurídica, né, integral aos necessitados. E eu tenho também agora no novo CPC, bem regulamentada a gratuidade, ali entre os artigos 98 e 102. Então vamos só dar uma organizada aqui nos estudos, artigo 98 ao 102. Olha, eu tenho também a gratuidade na Lei 1060 de 50, né? A Lei 1060 de 1950. Essa lei ela foi aí praticamente revogada pelo Código de Processo Civil, mas ainda tem alguns dispositivos que não foram revogados. O CPC não revogou em totum essa lei, revogou apenas alguns dispositivos, tá? A gente pode encontrar isso no artigo 1072 do CPC. Lá no final do CPC, você vai encontrar aí os artigos que foram revogados por essa lei. Então nós temos o Código regulamentando a gratuidade de justiça, artigo 98 ao 102, e nós temos a Constituição Federal lá, ó, no artigo 5º, inciso 74. Eu vou pegar aqui a minha Constituição, eu estou com esse balcãozinho aqui que dá para guardar tudo. Estou aqui com a Constituição que ganhei aí de um senador, né? Lembrando que você pode mandar e-mail aí para os parlamentares pedindo a Constituição. Aqui o artigo 5º, inciso 74, que é o primeiro artigo que vem à cabeça aí quando a gente pensa em gratuidade, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Aos que comprovarem a insuficiência de recurso. Então, a Constituição Federal, essa daqui, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 74, diz que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recurso. É interessante porque, se você for estudar aqui esse artigo 5º, inciso 74, em conjunto com o artigo 99, parágrafo 3º do CPC, artigo 99, parágrafo 3º do CPC, você vai ver que o CPC, ele mitiga um pouco esse dispositivo constitucional. O artigo 99, parágrafo 3º do CPC, ele é muito mais flexível, muito mais tranquilo. Na Constituição Federal, há uma exigência para aquele que vai ali ser beneficiado pela assistência integral do Estado, de que comprove a hipossuficiência de recursos, percebeu? Lá na Constituição Federal, há essa exigência. Olha, o Estado vai prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem, né, a insuficiência de recursos. Essa regra ela é muito mais leve no Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, artigo 99, parágrafo 3º, que é muito cobrado em prova, você que quer gabaritar aí, não é à toa que você está aqui no Top 10, já grifa logo que já é meio caminho andado sobre esse tema, gratuidade. O artigo 99, parágrafo 3º, diz que há uma presunção
de veracidade na declaração de pessoa física. Pessoa física, basta declarar que é hipossuficiente, ou seja, que não tem ali, não tem a condição econômica necessária para custear as despesas do processo, aquelas despesas que nós vimos no bloco anterior, ainda na aula 2 do curso Top 10, no bloco anterior nós falávamos das despesas dos processos, né? Nos 2 blocos anteriores, que nós falamos de despesas e também falamos de honorários, tá? Então veja, o CPC no artigo 99, parágrafo 3º, ele é muito mais leve, a Constituição é mais rígida nesse ponto. O CPC diz que a mera declaração de insuficiência de recurso já traz para a parte esse benefício, que é o benefício da gratuidade de justiça, né? Então, olha que interessante. Esse artigo 99, parágrafo 3º, ele é muito mais flexível, muito mais, assim, acessível ao judiciário do que a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 74. E tem mais, tá? No novo CPC, fazendo essa introdução inicial sobre gratuidade, no novo CPC você pode fazer uma remissão do artigo 5º, inciso 74 da Constituição, para o artigo 99, parágrafo 3º do CPC, e ainda mais. Olha só, para o artigo 374, inciso 4º do CPC. Olha só o artigo 374, inciso 4º do CPC. Você já percebeu que, não obstante ser aula 1 ou aula 2, a gente faz um verdadeiro city tour pelo código, né? Eu me lembro das aulas de direito administrativo, em que logo na aula 1 eu já dou exemplo de licitação para os alunos. E, né? Logo na aula 1. Isso não vai ser diferente aqui no CPC. Então eu já vou lá no assunto provas, tá? Saindo aqui de gratuidade, eu vou entrar lá no assunto provas. Porque eu quero te mostrar que o CPC é um quebra-cabeça, tudo vai se interdisciplinar ali, se autorrelacionar, tá? Todos os artigos vão cooperar entre si. E o artigo 374 do Código de Processo Civil diz aqueles casos em que não dependem de prova. A regra sobre provas é o artigo 373, né? O autor, ele que deve provar o fato constitutivo do seu direito. O réu é quem prova o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Mas nós temos alguns casos, no artigo 374, em que não dependem de prova. Os fatos notórios, os afirmados por uma parte confessados pela outra parte. O inciso 3º trata lá dos fatos incontroversos. Mas eu queria chamar uma atenção, aqui na aula de gratuidade, para o inciso 4º. O inciso 4º do artigo 374 do CPC diz que não dependem de prova quando os fatos, para uma parte, milita a favor dela a presunção de veracidade. Quando a favor da parte milita uma presunção de veracidade, como, por exemplo, no caso do artigo 99, parágrafo 3º do CPC, não dependem de prova. Por isso que o juiz, em regra, não pode indeferir uma prova. Ele não pode indeferir o requerimento de gratuidade de justiça quando a parte, pessoa física, declara a sua hipossuficiência. Porque a declaração, nós vamos ver na aula de hoje, a declaração de hipossuficiência para a pessoa física, diferente da pessoa jurídica que precisa provar, para a pessoa física, goza de presunção de veracidade. É óbvio que admite prova em contrário, mas o que eu quero te mostrar é se a própria lei, a Lei 13.105 de 2015, que é o CPC, no artigo 99, parágrafo 3º, diz que goza uma presunção de veracidade, cara, não precisa provar isso. Às vezes a gente entra na justiça e vem o juiz e vai, traga as 3 últimas comprovantes de imposto de renda, traga o extrato bancário. Eu não preciso provar, eu não preciso, esse fato ele independe de prova. Eu não preciso provar. Quem quiser impugnar a minha gratuidade, e aí é o réu na contestação, vocês vão aprender isso na aula de contestação, ou na geladeira, vocês, meu aluno, sabem que eu chamo a contestação de geladeira, cônsul, cabe tudo lá na geladeira. Lá na cônsul, na geladeira, na contestação, vai lá o réu e impugna a gratuidade do autor e prova que o autor pode pagar. Ou o juiz querendo também verificar as provas constantes dos autos, vê ali que dentro do processo tem prova que presume o contrário, não a hipossuficiência, mas a suficiência de recurso,
Aí, em alguns casos, ele poderia indeferir, tá bom? Mas vamos começar a nossa aula, estou fazendo apenas uma introdução aí sobre gratuidade. A gratuidade está prevista lá na Constituição, só que na Constituição, ali nós temos uma assistência jurídica. E a assistência jurídica é muito mais amplo do que a assistência judiciária. O que nós vamos estudar no CPC é mais a assistência judiciária, a gratuidade de justiça. É essa que nós vamos estudar, a gratuidade de... Aí, Latino, se eu falar aqui atrás, dá até um eco. Ó. Vamos estudar a gratuidade de justiça. Dá um eco aqui atrás. Tá tudo bem aqui atrás, né, Latino? Gratuidade de justiça. Essa que nós vamos estudar no CPC, a gratuidade de justiça. Mas aqui nós temos a assistência judiciária, que é muito mais ampla, cara. Assistência judiciária, ela não envolve só a gratuidade de justiça, ela vai envolver também certidão aí de nascimento, certidão de óbito, enquanto a parte não puder pagar, beleza? Então é a gratuidade de justiça, é a assistência judiciária que nós vamos estudar no artigo 98 ao artigo 102 aí do Código de Processo Civil. Ele vai estar regulamentado lá, a gratuidade de justiça, sem prejuízo da Lei 1060 de 50. No novo CPC, você já aprendeu que a pessoa física, declarando a sua hipossuficiência, goza de presunção de veracidade. Se goza de presunção de veracidade, artigo 374, inciso 4º do CPC, independe de prova. Solta na tela, Latino, gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça está aparecendo aí na tua tela, artigo 98 ao artigo 102. Deixa aí na tela, Latino. Vamos analisar o trecho do livro do professor Humberto Teodoro Júnior. O pessoal que está no top 10 aí comigo vai ler todas as doutrinas, pelo menos as melhores. O professor Humberto diz: como regra geral, a parte tem o ônus de custear as despesas das atividades processuais, antecipando-lhe o respectivo pagamento, à medida em que o processo se realiza com a sua marcha. Exigir, porém, esse ônus como pressuposto indeclinável ao acesso ao processo seria privar, diz o professor Humberto, privar os economicamente fracos da tutela jurisdicional do Estado. Daí, garantir à Constituição assistência judiciária aos necessitados na forma da lei. Assistência essa que também é conhecida como justiça gratuita, prevista lá no artigo 5º, inciso 74, que nós acabamos de ver. Acha-se, diz o professor Humberto, a assistência judiciária regulada ordinariamente pela Lei 1060 de 50, que foi parcialmente revogada pelo novo Código de Processo Civil, artigo 1072, inciso 3º, que revogou os artigos 2º, 3º, 4º, parágrafo 1º, 3º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 daquela lei, que passou a tratar expressamente da gratuidade de justiça. Volta aqui comigo, Latino, rapidinho. O que nos chama a atenção aqui no comentário do professor Humberto Teodoro Júnior é a primeira frase ali, em que ele diz, como regra geral, a parte tem o ônus de custear as despesas processuais, antecipando-lhe. Você lembra dos outros blocos que nós estudamos as despesas? Nas despesas a regra não é antecipar, não é igual no McDonald's, primeiro paga, depois come. Não é essa a regra das despesas? Então olha que interessante aí o comentário do professor. Olha, a regra é pagar, a regra é pagar e antecipar o pagamento. A exceção vai ser a gratuidade de justiça, tá bom? Solta na tela, Latino, eu fiz aqui essa referência legislativa, está aparecendo aí na tua tela, que estabelece a legislação nova, o novo Código de Processo Civil, que a justiça gratuita pode ser outorgada tanto aos brasileiros, grifa aí você que imprimiu o material, como aos estrangeiros residentes no Brasil, desde que, obviamente, necessitados. Importante destacar que, conforme o grau de necessidade, a assistência judiciária gratuita poderá ser total ou parcial, ou seja, poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos. Está aparecendo aí na tua tela a Lei 1060 de 50, que trata lá da assistência jurídica. Volta aqui comigo rapidinho, Latino. Olha, dependendo do valor da perícia,
dependendo do valor do recurso, a parte não consegue pagar. Mas dependendo do valor da citação do oficial de justiça, ela consegue pagar. Então, o que você precisa saber? Por isso que eu coloquei isso aqui no slide. Olha, essa hipossuficiência, essa insuficiência de recurso, ela pode ser para todos os atos do processo, mas ela pode ser também concedida em relação a apenas um ato, cuidado em prova. Não é gratuidade para todos os atos, pode até ser gratuidade para todos os atos, para o recurso, para a perícia, mas pode acontecer também de termos a gratuidade apenas para um ou para dois, tá? O que você tem que saber para a sua prova? A gratuidade, ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Solta na tela, Latino, vamos dar continuidade ao material. Constitucionalmente assegurada, a gratuidade, ela está prevista no artigo 5º, inciso 74, que nós vimos aqui na introdução dessa aula. E olha o que diz a Constituição: aos que comprovarem insuficiência de recursos. E ainda, regulada em suas linhas gerais por aquela lei, pela Lei 1060 de 50. A gratuidade de justiça, ou benefício de justiça gratuita, é uma garantia que, por força de disposição infraconstitucional, tem sido amplamente ampliada no direito brasileiro. Eu coloco uma observação aí no teu material muito importante para a sua prova. Diz-se ampliada a garantia por uma única razão. Não obstante o texto constitucional afirmar que a assistência jurídica integral e gratuita, que inclui, evidentemente, a gratuidade do acesso ao judiciário, seja assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recurso, as pessoas, grifa isso, você imprimiu o material, as pessoas naturais, pessoas naturais, fazem jus, independentemente da produção de qualquer prova. Lembra no início aqui da nossa aula que eu falava do artigo 374, inciso 4º. Assim, já era o tempo da vigência do artigo 4º da Lei 1060 de 50. Agora, o artigo 4º expressamente revogado. E assim por força do artigo 99, parágrafo 3º, que é muito cobrado em prova, que diz o seguinte: é verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural. Volta aqui comigo, Latino. Perceba o que eu quero fazer com você. Eu quero ler a doutrina com você. Eu quero dar exemplos para você. Eu quero fazer exercícios com você. Eu quero tirar todas as suas dúvidas sobre gratuidade de justiça. E lembrando que nós vamos começar a disponibilizar os simulados aí. Em breve, você vai ver, se já não está, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, os simulados vão estar aí também. Então, vamos esgotar a matéria, vamos grifar os artigos, vamos buscar o maior número de exemplos possíveis, vamos ler o que a doutrina diz, vamos embora, vamos estudar. Esse curso é para quem tem disposição aí e muita perseverança, tá bom? Então, o que nós percebemos agora com o material? Aquela introdução que eu fiz. A Constituição Federal é muito mais rígida. O CPC é mais flexível. O CPC diz que a pessoa física basta declarar a hipossuficiência. E se ela declara, olha aqui o quebra-cabeça, ó, não precisa provar, tá bom? Bem tranquilo até agora, solta na tela, Latino. Vamos dar continuidade aí, olha só que interessante. Trata-se, evidentemente, de uma presunção relativa, chamada de presunção iuris tantum, que pode ser afastada por prova em contrário. Mas é importante notar o seguinte: o juiz não é dado determinar a pessoa natural que produza a prova que confirme a presunção. Determinação essa que contraria o disposto no artigo 374, inciso 4º do CPC. Admite-se apenas que a parte contrária, e você vai ver isso comigo na contestação, produza a prova capaz de afastar a presunção relativa, o que dependerá do oferecimento de impugnação à gratuidade de justiça. A presunção, porém, só beneficia pessoas naturais, cuidado em prova. As pessoas jurídicas e os entes formais, como por exemplo os condomínios, têm o ônus de provar que não têm condições de arcar com os custos econômicos dos processos para que o benefício lhe seja concedido. E aí eu coloquei, ó, aparecendo na sua tela, o artigo 374, inciso 4º aí, ó.
não dependem de provas, se eu fosse você eu grifava isso, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Continuando aí na tela, pode deixar na tela, Latino. A gratuidade de justiça compreende, na forma do dispositivo do artigo 98, parágrafo 1º, as taxas, as custas processuais, os selos postais, as despesas com publicação na imprensa oficial, a indenização da testemunha, despesas com a realização de exame. Tudo bem? Essas despesas com honorários do perito, remuneração do intérprete, depósitos previstos em lei e emolumentos. Volta comigo aqui na tela, Latino, rapidinho. Pega o teu CPC aí, vamos grifar. Olha que interessante o artigo 98 e também o parágrafo único. Acompanha a leitura aí, ó. A pessoa natural ou jurídica, grande novidade no Código, pessoa jurídica aqui, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem o direito à gratuidade de justiça na forma da lei. O parágrafo único é muito cobrado em prova. Na aula de exercício você vai ver. Olha o que diz o parágrafo único, artigo 98. A gratuidade de justiça compreende as taxas, as custas, os selos, as despesas com publicação, a indenização devida à testemunha, os exames, como por exemplo exames de DNA, os honorários do advogado e do perito, o custo para elaboração de memória de cálculo, os depósitos previstos em lei, os emolumentos. Perceba que são 9 incisos. A gratuidade serve praticamente para tudo no processo, tá bom? Solta na tela, Latino, está bem detalhado aí o parágrafo 1º do artigo 98, em que a gratuidade compreende aí as custas, os selos postais, os emolumentos, os depósitos previstos em lei, compreende aí tudo, né, dentro do Código de Processo Civil. Só uma coisinha ou outra que não colocaram aqui, como por exemplo a multa pelo ato atentatório, não está aqui, tá bom? E como é que funciona esse procedimento aí para pedir gratuidade? Está aparecendo na tua tela, os benefícios da gratuidade de justiça não requerem postulação em procedimento apartado e são deferidos de plano, sem depender de prévia manifestação da parte contrária. Não há mais previsão de procedimento para postulação de gratuidade de justiça antes do ajuizamento da causa, como era previsto na Lei 1060 de 50. No novo sistema, tudo passa a ser incidentalmente, ou seja, no curso do processo, bastando que o interessado peticione ao juiz competente. Os benefícios podem ser requeridos na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo. Caso o pedido seja realizado após a primeira manifestação da parte na instância, poderá ser formulado por uma simples petição no bojo do processo, sem suspender o processo. Volta aqui comigo, Latino. Presta muita atenção. Como pedir a gratuidade de justiça? Em regra, o autor pede na inicial, né? Porque é na petição inicial que o autor tem que demonstrar lá todos os requisitos que comprovam ali os fatos que possam ser controvertidos e relevantes para o deslize ali da causa. Então é na petição inicial que o autor vai requerer a gratuidade de justiça. E normalmente é no juízo de admissibilidade, você que verificou aí a aula 1, nós temos aqui a petição inicial, aí depois nós vamos ter aqui uma distribuição, depois nós vamos ter aí uma conclusão e depois dessa conclusão nós vamos ter o juízo de admissibilidade. Nesse juízo de admissibilidade aqui é que normalmente o juiz vai decidir sobre o pedido de gratuidade aqui requerido pelo autor. Se ele já defere aqui, defere, o processo segue o fluxo, não tem problema nenhum. Se ele indefere, né? Se ele indefere, o certo não é indeferir. O certo é, antes de indeferir, conceder à parte 5 dias para se manifestar sobre a gratuidade, né? Agora, se a parte nesse prazo de 5 dias não se manifesta, ele pode indeferir. E desse indeferimento, o Código lá no artigo 1015, ele prevê lá um recurso já, que é o recurso de agravo de instrumento. Esse professor é doido, na aula 2 ele está falando de agravo, vamos seguindo. Isso aqui é para gabaritar, agravo de
instrumento. Falar nisso, pessoal aí do curso Top 10, quem quiser assistir o YouTube do curso Sejures, né, eu tenho uma videodica aí sobre esse assunto no YouTube do curso Sejures, fica o convite, tá bom? Aquele que indeferir, o juiz que indefere a gratuidade de justiça, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Se ele indefere, o autor pode agravar. Dependendo do motivo que ele indefere, né, o autor pode entrar até com embargos de declaração, porque no novo CPC, artigo 1022, cabe embargos de declaração toda vez que a decisão do juiz ela é omissa, ela é obscura, ela é contraditória ou ela incorre em erro aí, né? É muito comum na prática os juízes dão a seguinte decisão: indefiro a gratuidade de justiça porque estão ausentes os requisitos legais. Nesse caso, o recurso não vai ser o agravo do artigo 1015. Nesse caso, vai ser o embargos de declaração. Porque ele falou, ausentes os requisitos legais, olha, ausentes os requisitos legais, isso não está fundamentando nada. E por conta do artigo 1022, parágrafo único do CPC, e do 489, parágrafo 1º, que diz que as decisões devem ser fundamentadas, você que está estudando constitucional, a própria Constituição diz isso no artigo 93, inciso 9, se o juiz não fundamenta a questão dele, entra com embargos de declaração. Você sabe que outro dia minha filha entrou com embargo de declaração, né, Latino? Minha filha já quebrou 2 tablets. Você estava falando aí do teu celular, que só esse ano tu já quebrou 8. A minha filha quebrou 2 tablets. E esses dias ela me pediu outro tablet. Aí ela falou, pai, compra para mim um tablet. Aí eu falei, indeferido, filho, não vou comprar. E a primeira pergunta que ela fez, Latino, foi, por quê? Me lembrou o embargo de declaração, porque o embargo de declaração no CPC é o famoso porquê. O juiz bota lá, indefiro a liminar porque estão ausentes os requisitos legais, ponto. Ué, ele disse alguma coisa? Não. Então eu que pedi vou ter que falar, ô juiz, por que você indeferiu? Se eu peço a gratuidade de justiça, que é o tema desse bloco, e o juiz indefere a gratuidade de justiça, e ele bota assim, ó, tendo em vista que a parte não demonstrou a sua hipossuficiência, indefiro a gratuidade. Eu falo, como assim, excelência? Por que ela não demonstrou se ela goza de presunção de veracidade? Esse porquê, toda vez que o juiz decide, você não sabe o porquê, você entra com um porquê. Chama-se embargo de declaração. Embargo de declaração é o famoso porquê sim, porquê não, tá? No caso da minha filha, ela falou, por que você não compra um tablet para mim? Que eu respondi para ela, não vou comprar. Ela falou, por que não? Aí eu tive que fundamentar, eu tive que falar, olha, você já quebrou um, depois eu te expliquei que a regra é res perit domino, a coisa perece ao dono. Se você quebrar de novo, a culpa vai ser sua, a coisa vai perecer para você. Quando ela quebrou o segundo, eu apliquei a regra res perit domino, a coisa perece ao dono. Ela tem 5 anos de idade. E aí expliquei para ela, falei, olha, então eu vou fundamentar, eu não vou te dar o tablet, primeiro que o papai é professor, o professor não ganha muito dinheiro, né? Quem ganha dinheiro é editor de imagem, editor de vídeo, latino, pede pro tio latino que ele tá com dinheiro, tá? Professor não ganha, quem ganha dinheiro é quem grava filme e edita, né? Né, latino? É ou não é? Latino tá ali, enquanto eu tô aqui gravando, ele fica ali tranquilo. Então, ó, falei para ela, ó, não vou te dar, por quê? Beleza? Então lembra disso, você que está fazendo as provas aí de analista, você que vai fazer a prova da OAB, cuidado que nas tuas provas aí cai recursos, tá? Pessoal que estuda para TJs também, é muito comum os concursos também de nível médio cobrar recurso. Então qual é o recurso cabível se o juiz indefere a gratuidade? Calma, não sei. Se ele não fundamentou, eu entro com embargos de declaração. Se ele fundamentou, eu entro com agravo de instrumento, tá bom? Eu entro com agravo de instrumento. Então, qual é o procedimento aí para pedir a gratuidade? Pode pedir na inicial, depois, lá na contestação, o réu pode pedir na contestação, sem prejuízo de ambas as partes, atravessarem petições simples. Por exemplo, se no curso do processo um fato ali ficou muito controvertido, ele é complexo, ele é relevante e precisa da prova pericial, aí pode vir uma das partes, pedir a prova pericial e pedir a gratuidade de justiça. Então, a gratuidade de justiça, em regra, ela é requerida na inicial ou na contestação, sem prejuízo de vez ou outra pedir aí por petição simples. Solta na tela, Latino. Eu coloquei uma jurisprudência aí, ó,
Esse curso aqui, além de analisar as melhores doutrinas de processo civil, analisa jurisprudência também. Você que está começando a estudar processo agora, jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. Decisões reiteradas. Jurisprudência, deixa na tela, Latino. É a jurisprudência do STJ que diz que o deferimento do pedido de gratuidade no curso do processo somente opera efeitos para frente. Ou seja, dali para frente, entendendo-se que tal momento é aquele que o pleito foi formulado. Assim sendo, diz o Superior Tribunal de Justiça, o pedido de gratuidade após, por exemplo, a interposição de um recurso não dispensa o recorrente de ter efetuado o recolhimento das custas recursais, como impõe o artigo 1007 do Código, sob pena de deserção. Nesse sentido, decidiu o STJ que a gratuidade não opera efeito ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os processos ulteriores, para os atos, ulteriores ao pedido. Volta comigo, Latino. Lembrando que a gratuidade pode ser requerida na inicial, pode ser requerida na contestação, mas as partes podem requerer por petição simples no curso do processo. E o que o STJ decidiu? Olha, se a parte vai requerer por petição simples, é dali para frente os atos que vão ser gratuitos. Você que vai estudar recursos comigo, não conta para ninguém, tá? Não conta aí para o teu professor da faculdade. Você está estudando lá na Cinelândia, lá no Rio de Janeiro. Não conta aí, cara, para ninguém que você na aula 2 está vendo um pouquinho sobre recursos, Nós vamos estudar recursos no top 10 de processo civil. E dentro do tema recursos, você vai estudar aí o chamado preparo, Ou como diz o professor Mozart, Preparo. Vai estudar o preparo. Muito bom esse professor. Olha só, o preparo. O preparo significa que tem que pagar antes, não é isso? Pagar antes e comprovar na interposição, tá bom? Isso está previsto no artigo 1007. Professor, por que tu está falando de recurso? Olha o 1007, parágrafo 1º. Olha o 1007, parágrafo 1º. Vem entender logo, isso aqui é um quebra-cabeça. Olha o artigo, como diz o professor Moro. Olha o artigo 1007, parágrafo 1º. Olha aí, abre aí que tu vai entender. Grifa. Vamos grifar esse código todo, tá bom? Olha o que diz o artigo 1007, parágrafo 1º. São dispensados do preparo, inclusive porte, remessa e retorno, os recursos requeridos pelo MP, pela Fazenda Pública, União e aqueles que gozam de isenção legal. Por exemplo, quem está com a gratuidade de justiça vai ser dispensado do preparo. Mas eu quero te explicar a jurisprudência do ministro. O que o ministro falou? Olha, o artigo 1007, não diz que tem que ser no ato de interposição comprovado o recolhimento do preparo? Sim. Então, se a parte pede gratuidade, depois, se ela pede daqui para lá, não vai operar efeito ex tunc, ou seja, não vai retroagir. O efeito da petição simples é ex nunc. Sabe que eu estou aqui no curso Sejures, gravando, e aqui tem um grande, na verdade são grandes os professores de Direito Administrativo. Aqui no Sejures tem o Mota, tem o Dudu, tem o tal de Sancler, tem vários professores aí de Direito Administrativo. Eu gosto muito do Mota, o Mota tem um exemplo de ex nunc e ex tunc muito interessante. Ele fala que ex nunc, para frente, ex nunc, ex tunc volta, ex nunc, diz ele aí nas aulas dele de administrativo, Muito legal, um grande abraço, professor Rodrigo Mota. Então, olha só que interessante, o ex nunc nunca volta para frente. O ex tunc, ele volta, tá bom? Você que está começando aí, muita gente começando a estudar processo civil, agradeço a presença de todos. Sempre que possível, a gente vai traduzir essas expressões, tá bom? Ex nunc não retroage, vai ser dali para frente, nunca retroage. O ex tunc, ele retroage. Então, eu poderia pedir ali e retroagir. Só que no caso da gratuidade de justiça, qual é o efeito? Gratuidade, petição simples. Bora gabaritar? Vem comigo. Qual é o efeito da gratuidade? Ex nunc. É dali para frente. É o famoso segue o fluxo. Solta na tela, Latino. A jurisprudência aí do STJ. Está explicada a jurisprudência. Depois, se quiser baixar na íntegra aí o acórdão no ministro, é importante. Olha só, eu botei uma atenção na tua prova aí. Cuidado em provas. Muito importante sobre a gratuidade. A concessão de gratuidade afasta, então, o ônus do beneficiário apenas de adiantar
todas as despesas, mas não o livra da obrigação de, ao final do processo, pagar as multas que lhe sejam impostas. Grifa aí o artigo 98, olha só o 98 e o parágrafo 4º. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários, tem direito à gratuidade na forma da lei. Grifa o parágrafo 4º que vai cair na tua prova. Ele é muito cobrado em prova. O parágrafo 4º diz: a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar ao final as multas processuais que lhe sejam impostas. Latino, volta comigo. Tem gente que acha que gratuidade é um passaporte em isenção. Tipo, puf, toma gratuidade aí e vai embora. Não, a gratuidade, diz o professor Humberto Teodoro Júnior, a gratuidade é uma condição de suspensão de exigibilidade do crédito. Condição de suspensão de exigibilidade do crédito. Na verdade, a gratuidade não afasta o ônus. Ela apenas afasta o ônus de adiantar, tá? De adiantar. Então, a gratuidade de justiça, ela somente afasta o ônus de adiantar as despesas. Mas olha que importante aí. Mas não o livra da obrigação de, ao final do processo, pagar as multas que lhe tenham sido impostas. Não dispensa, tá? Tem que pagar. Olha o parágrafo 4º do artigo 84 aqui. A concessão de gratuidade não afasta o dever do beneficiário pagar ao final as multas que serão impostas. Lógico, porque vamos a um exemplo aqui de uma multa. Você que já estudou comigo aí nos blocos anteriores, deveres das partes dos procuradores, vamos embora, vamos sempre fazer uma revisão dos outros blocos, vamos gabaritar isso aí. Você lembra qual é o valor da multa? Pela litigância de má-fé? Acima de 1 e abaixo de 10. Acima de 1 e abaixo de 10. Qual o valor da multa pela litigância de má-fé? Acima de 1 e abaixo de 10. Professor, dá um exemplo aí de uma litigância de má-fé. Alterar a verdade dos atos, dos fatos do processo. Então, se a parte tem gratuidade de justiça, ela pode ficar mentindo em juízo só porque tem gratuidade? Não, meu amigo. O fato dela ter gratuidade, olha aqui, ó, não afasta o dever do beneficiário pagar ao final as multas processuais que lhe são impostas. A multa pelo ato atentatório não foi a audiência de conciliação, parágrafo 8º do artigo 334, multa de até 2%. Não cumpriu com a exatidão as decisões, multa de até 20%. Está agindo de má-fé, multa acima de 1 e abaixo de 10%. Vai ter que pagar ao final. Ah, mas não pode. Fica durante 5 anos com essa condição de suspensão de exigibilidade do crédito, tá bom? Solta na tela, Latino. Vou apagando aqui a televisão, né? Aqui a gente pode riscar na televisão. Tudo certo. É o Latino aí, ó. Tá aí gravando. Patrocínio aí. Brownie do Ninja e Latinos Edições. A concessão aparece na tua tela do benefício. Pode ser total ou parcial. Assim, permite a lei expressamente que se conceda o direito ao parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tenha de adiantar no curso do processo. Está previsto lá no parágrafo 6º do artigo 98. Bem como a concessão de gratuidade apenas também em relação a alguns atos do processo ou a redução do percentual, como se fosse um desconto, né, naquilo que tenha de ser adiantado pelo beneficiário. Está lá no parágrafo 5º. E o requerimento de concessão do benefício pode ser formulado também a qualquer tempo. Eu coloco aí no teu material, não tem sido formulado na primeira oportunidade. Não tendo sido formulado na primeira oportunidade em que o requerente tenha se manifestado dos autos, não suspenderá o andamento do processo, tá bom? Então olha que interessante, volta aqui comigo, Latino, rapidinho. Vamos grifar o artigo 98, parágrafo 6º. Vamos lá. Artigo 98, parágrafo 6º do CPC. E olha só, o artigo 98 grifa: conforme o caso, dependendo do caso concreto, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do processo. Então, conforme o caso, o juiz pode determinar até o parcelamento do pagamento de uns honorários periciais e umas custas dos processos. Não tem problema nenhum. Artigo 98, parágrafo 6º. Olha o parágrafo 5º. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução do percentual de despesas que ao beneficiário tiver de adiantar
Interessante o parágrafo 5º, porque o parágrafo 5º ele traz o chamado desconto. O juiz pode dar um descontinho aí nas custas do processo, nas despesas, tá bom? A gente está caminhando para o final, Latino. Como é que está aí o bloco? Passou já de 30 minutos? Vamos ficando por aqui e a gente termina a gratuidade no próximo? Melhor, né? Para não ficar cansativo para mim, para o Latino, nem para você. Também, às vezes, quando a aula fica muito grande, a internet, né, pesa, não é isso, Latino? Então, no próximo bloco, nós vamos dar continuidade aí ao tema gratuidade de justiça, ainda dentro da aula 2 do curso Top 10 de Processo Civil.